Olá! Preservar a memória de um povo é resgatar a história para entender o presente. Conhecer um pouco das pessoas que fizeram parte desse passado faz parte do projeto Memórias do Legislativo Goiano. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre Fábio Souza, ex-deputado estadual aqui na Casa por 2 mandatos e atualmente deputado federal. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigada, deputado. Sempre um prazer estar aqui na casa que eu fiz parte, que eu participei, e que eu gosto tanto e tenho tantos amigos. Saudades? Às vezes sim. Eu passei bons anos aqui na Assembleia, né? Desempenhei diversos papéis. Eu posso afirmar que eu estive em todos os cargos mais importantes da casa, né? Ou seja, e criei amizades, então acaba dando saudade. É lógico que a gente está sempre buscando novos desafios. Mas a casa aqui faz parte da minha história, não tenho dúvida disso. E a história também do Legislativo Goiano, né? E o senhor foi presidente aqui na casa, né? Presidente interino, poucos dias, mas foi, né? Em 2012, não foi? Na verdade eu fui presidente interino algumas vezes, mas nessa fase que você está dizendo, eu fui presidente de fato, não fui nem presidente interino. Com a renúncia do presidente Jardel Seba, que renunciou alguns dias antes de assumir o seu mandato como prefeito de Catalão, eu assumi a presidência, como primeiro vice-presidente, assumi a presidência da casa de fato. E a gente pôde tocar por poucos dias, mas tocamos a casa, o Poder Legislativo. E não só a minha foto foi lá para o hall dos presidentes da casa, mas também a gente pôde marcar, como eu disse. Não só isso, é lógico que isso é pequeno comparado aos demais presidentes que passaram na casa, mas além disso eu pude desempenhar todos os importantes papéis que há na casa. Eu fui presidente da Comissão de Justiça há quase 3 anos. Eu fui líder do governo, o último líder do governo da legislatura passada fui eu fui o último líder do governo. Eu presidi CPI. Da pedofilia, né? CPI de combate à pedofilia e exploração sexual infantil. Participei de tantos outros projetos importantes. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro mandato, eu fui relator da adequação constitucional, que já era tanto tempo debatido aqui na casa e no Estado. Eu fui o relator do texto que deu a adequação da nossa Constituição Estadual à Constituição Federal, que era algo importantíssimo que precisava ser feito. Enfim, eu desempenhei todos os importantes papéis, fui vice-presidente da casa por 2 anos, enfim, pude dar a minha contribuição ao Legislativo Estadual. Bom, e uma das comissões mais importantes, né, deputada, a CCJ, qual a experiência que o senhor tirou sendo presidente? Foi muito tempo, né, à frente dessa comissão. Olha, a Comissão de Justiça, em qualquer casa legislativa, não é diferente do Congresso Nacional, é o cérebro, né, o coração que faz a casa funcionar. Já visto que todos os projetos passam por esta comissão. É ela que dá o texto de redação, é ela que dá o conteúdo necessário e se o mérito é constitucional ou não, se ele é legal ou não. Fui presidente dela. Mas aí tem algo importante aqui na Assembleia Legislativa, que diferencia de outras casas, é que o presidente da Comissão de Justiça também é o presidente da Comissão Mista. Sim. Pelo menos era do meu tempo. O presidente da Comissão Mista. Então, os importantes projetos, em especiais, aqueles que tramitam em caso de urgência na casa, que vem geralmente do Executivo, passam pela Comissão Mista. É o presidente da Comissão Mista que designa o relator, que faz o processo acontecer, girar dentro da casa. Então, lógico que me trouxe peso de responsabilidade, eu pude ser eu acredito que eu tenha sido um bom presidente, pelo menos os elogios que não me pareciam falsos eram nesse sentido. Nós trouxemos, como eu fui presidente da Comissão de Justiça, nós trouxemos no meu primeiro mandato o presidente Gilmar Mendes, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele deu um seminário aqui na casa sobre direito constitucional, né, sobre a obrigatoriedade da Constituição, dentro do processo legislativo. E eu me lembro que quando ele veio, ele colocou a casa, nos meus 2 anos de presidente, já era no finalzinho do meu mandato, de presidente da Comissão de Justiça, ele colocou que a Comissão de Justiça goiana era que menos aprovava projetos inconstitucionais. E aí, na palavra dele, era a melhor Comissão de Justiça do Brasil. Olha. E lógico que a gente ficou feliz com isso. É um trabalho difícil, é um trabalho que exige a participação da nossa Procuradoria aqui da Assembleia, que, diga-se de passagem, é de uma competência extraordinária.
fiz grandes amigos ali. É porque perde muito tempo, né, deputado? Dependendo do projeto, se não passa pela Procuradoria, fica, né? E a Procuradoria da Casa da Assembleia Legislativa é de pessoas extremamente preparadas, capacitadas, estudadas, que entendem do assunto. Realmente é um quadro diferenciado. Eu lembro que o senhor gostava, deixa eu consultar a Procuradoria, deixa eu consultar. São pessoas extremamente preparadas, com toda sinceridade. E também a participação dos deputados que faziam parte da comissão, que primavam por dar sempre o caráter constitucional. Enfim, eu passei dos meus 3 anos, quase 3 anos como presidente da Comissão de Justiça e, consequentemente, da Comissão Mista, eu considero que foi extremamente proveitoso. Foi, com certeza, bem ativo mesmo. E durante a presidência, que o senhor esteve aqui à frente, houve uma situação polêmica, né? O senhor atendeu a decisão da Justiça, né, Federal e não pagou o 14º salário. Teve muita resistência, muita relutância na época, deputado? Como foi? Na verdade... Até hoje não está pagando e não vai pagar, né? É verdade, mas na verdade a decisão da Justiça veio depois. Tinha o pagamento aqui na casa para com os deputados do chamado, não era 14º, 15º salário, foi uma forma que foi colocada, mas não era. Na verdade, é uma ajuda de custo de início e final de mandato. E eu não quis pagar, bati o pé que eu não ia pagar, porque já entendia que se o Congresso Nacional não pagava, a Assembleia Legislativa não deveria pagar. E depois, como você colocou, veio uma decisão judicial que deu parâmetro nisso e nunca mais se pagou. Aí, logo depois o deputado Helder Valle assumiu a presidência e já extinguiu esse tipo de pagamento e, evidentemente, o deputado Hélio de Souza, que é um dos deputados que eu conheço que mais primam pela legalidade, pela decência no trato público, também não paga. E a gente continua assim, se o trabalhador... normal, não tem direito a um salário de entrada do ano e nem no final do ano, por que um deputado vai ter? Pois é, e até hoje está perdurando e vai continuar, né? Com certeza. Bom, a gente vai entender um pouquinho mais do passado, da trajetória política do deputado Fábio Souza, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos com o deputado Fábio Souza, está aqui contando um pouco da trajetória política dele. O deputado começou muito cedo, né, como vereador em 2004, com 22 anos. Na época foi o vereador mais bem votado, não é? É uma surpresa, lógico, uma surpresa grata. Eu esperava ganhar as eleições, pelo trabalho que a gente já fazia dentro de trabalho eclesial com jovens, etc. Mas foi muito bem bacana, foi bacana a gente ter sido o vereador mais votado naquela eleição. A gente passou ali na Câmara de Vereadores e eu espero ter registrado a minha marca lá também. Mas o que eu considero mais importante é que logo depois eu me tornei deputado estadual e cheguei aqui na casa
na Assembleia Legislativa, onde eu pude desempenhar um bom papel. Bom, isso foi em 2006, né, no caso, o primeiro mandato como deputado estadual, né? Isso, fui eleito em 2006. Ou seja, ficou 2 anos, então, como vereador. Fiquei 2 anos como vereador em Goiânia e vim ser, em 2006, uma curiosidade interessante. Como vereador, eu era o mais novo da legislatura, mas não era o mais novo da história. Teve vereador que chegou lá com 18 anos. O deputado Zé Nelto mesmo, quando foi vereador a primeira vez, ele foi com 18 anos. Chegou mais novo do que a idade mínima, né? Eu acho que o Marcelo Augusto também tem outros vereadores. Agora, eu, em 2006, me tornei o deputado mais jovem da história do parlamento. 23? Com 24 anos, né? Com 24 anos, eu me tornei o deputado mais jovem da história do parlamento. Eu bati o recorde que era, então, do então deputado estadual, o chamado Marconi Perillo, que chegou com 26 anos, alguma coisa assim. Eu bati o recorde dele. Agora, nas eleições de 2014, que o Diogo Sorgato bateu o meu recorde. Chegou aqui com 23 anos. Então, eu pendurei o meu recorde pelo menos por 8 anos aqui na casa, ser o deputado mais jovem da história. E agora entrou a safra dos 20 mesmo, agora, né? O senhor já perdeu mesmo. Entre os 20 e 30 anos... Tá forte. Eu seria um veterano aqui na casa, não só pelos meus mandatos, se eu tivesse continuado, mas também pela idade. A bancada jovem tá forte aqui. Bom, o senhor lembrou, né? O senhor é teólogo, né, também, é formado em teologia. Gostaria de saber um pouco, assim, da formação. Eu sou formado em 3 cursos. Eu sou formado em gestão pública, sou formado em teologia e agora me formei em história. São cursos que me dão, e eu gosto dos 3 cursos, mas me dão um certo preparo. Gestão pública, você aprende como gerenciar as coisas, os acontecimentos, e a história e a teologia tem muita coisa a ver na questão da humanas, de você aprender o que acontece nos fatos, nas comprovações. Evidentemente, teologia tem muito a ver com a minha fé também, que eu tenho uma convicção de fé muito grande no meu coração. Mas são cursos que nos preparam. A teologia é muito filosófica, prepara para o conhecimento da humanidade de uma forma geral. A história, você aprende tudo que aconteceu no passado para que a história se repita de forma positiva. E a gestão pública que a gente está usando como instrumento de aprimorar o nosso trabalho no Poder Legislativo. E sem contar também que o deputado é colega nosso, ele é jornalista também, né? Com registro. Eu sou jornalista, mas não sou de formação acadêmica. Eu sou jornalista, eu brinco, tem gente que é pela UFG, tem gente que é pela USP, eu sou pelo STF, né? Porque o STF reconheceu que aquele que tem registro é jornalista. Então, também sou jornalista, passei muito tempo... Tem 2 programas ainda nas rádios? Nas rádios eu parei esse ano, porque eu mudei para Brasília, não tinha como, evidentemente, você ter, apesar que ainda tem algumas manifestações minhas, em especial de pregações teológicas, que ainda passam diariamente, mas o meu programa mesmo, que era algo que eu gostava, e por mais que eu sou novinho, vou falar para você, eu fiquei 20 anos em rádio, 20 anos dentro de estúdio, porque eu, evidentemente, comecei muito cedo dentro de estúdio de rádio, mas o programa de televisão eu continuo tendo meu programa de televisão semanal, agora não é mais ao vivo, não tem como ser ao vivo, pelo fato de eu passar a semana em Brasília, mas geralmente segunda-feira de manhã eu gravo 5 programas seguidos, que são os 5 programas da semana. E é uma paixão, né? Essa comunicação com os fiéis, né? Essa palavra que o senhor passa. Sempre. Eu acho que a gente não pode abrir mão do que a gente gosta de fazer. Eu realmente gosto de ser jornalista. Tanto na rádio quanto na televisão, o meu programa é de variedades. É um programa de informação. Eu já fui jornalista e apresentar jornal. Dentro da televisão, apresentei jornal, chamar notícia e tudo mais. Agora, as pregações acontecem. Eu tenho um trabalho... em especial com jovens, que já desempenham um certo tempo. Eu fui ordenado pastor muito novo, fui ordenado pastor com 18 para 19 anos. Uma série de coisas que acho que não vale a pena a gente conversar aqui. É um outro capítulo, né? É outro capítulo da história. Chama de novo aqui em outro programa. Perfeitamente, estou sempre à disposição. E esse trabalho eclesial que é feito com jovens, eu continuo fazendo, eu, minha esposa, agora com a minha querida esposa que me acompanha, com uma equipe muito grande, a gente continua fazendo esse trabalho. É um trabalho muito bacana, porque você, além de dar convicções de fé para os jovens, para a turma, você tira eles de outros lugares que eles poderiam estar, como drogas, coisas desfreadas, uma vida dissoluta. E esse trabalho você dá convicções para ele, que ele pode se divertir, pode ir para balada, pode ir para festa, pode namorar, mas sempre da forma saudável, sempre da forma correta e tendo uma perspectiva de futuro, que eu acho que é o mais importante.
Meu pai sempre disse que o problema do jovem é se preocupar sempre com o presente, sempre esquecendo que tem um futuro. Se a gente der perspectiva para ele, que ele tem que cuidar, lógico, do presente, investir no presente, mas pensando no futuro, com certeza cidadão melhor ele será. Consegue um pouquinho de cada, né? Sem dúvida. Bom, deputado, falando um pouco assim sobre as eleições, né, municipais do ano que vem, o nome do senhor foi citado e é citado o tempo todo como assim, provável candidato, né? O senhor pode falar alguma coisa ou acha muito cedo? Não, que está cedo, mas política eu nunca vi isso. Parece que você termina um processo eleitoral, já começa a discussão do próximo processo eleitoral. A gente nem chegou em 2016, já estou falando de 2018. Deputado federal, né? Já estou falando de 2018, mas a política é assim, ela tem uma dinâmica diferenciada. Meu nome está à disposição do PSDB, eu costumo brincar que não é nesse ano, não é no ano que vem, ele está à disposição há 3 anos. Porque eu me apresentei como pré-candidato nas eleições passadas e fui preterido, né? Positivamente ou negativamente, eu fui preterido. Sim. Agora, meu nome continua à disposição, eu não sou aventureiro, não sou desequilibrado, eu não vou a ferro e fogo. O meu projeto é para a cidade. Eu conheço Goiânia, fui vereador, fui deputado. Minhas eleições de deputado estadual para a Assembleia, meus votos são praticamente da Grande Goiânia. Eu fui o deputado estadual mais votado em Goiânia em 2010. Agora em Goiânia, não no estado de Goiás, mas em Goiânia. Tem 38 mil votos em 2010. Exatamente, 38 mil votos aqui em Goiânia. Agora em 2014, que eu me tornei deputado federal, 80% dos meus votos foram da Grande Goiânia. Então, eu sou de Goiânia, eu conheço Goiânia. A região é aqui mesmo, na capital, né? Literalmente, a exceção de alguns outros lugares que vou representar da melhor forma possível, mas eu sou da Grande Goiânia. Seria um jovem prefeito também, né, deputado? Seria, sabe? Não mais novo da história, que eu gostaria até de ter sido, mas não foi. O Íris, a primeira vez que ele foi prefeito, foi com 32 anos, mas nós já tivemos um prefeito com 28 anos. Aqui, se eu não me engano, foi Venerando Freitas Borges, que foi o primeiro prefeito da cidade. Ele foi o primeiro prefeito com 28 anos. Então, já não dou conta de bater esses 2 recordes. Mas né? ainda está na casa. Mas serei jovem, sem dúvida. Agora, o que importa é que eu conheço Goiânia, eu tenho projeto para Goiânia. Goiânia precisa se desenvolver da melhor forma possível. O futuro está aí. Goiânia é uma grande cidade, é uma grande metrópole. Se ela não for tratada desta forma e com responsabilidade e com realismo, a gente fica vendo aí algumas ações imaginárias. Sim. Não, porque deu certo na cidade tal, em Oslo, na Suécia, que deu certo em Barcelona. Poxa, são situações totalmente diferentes da nossa realidade de Goiânia. Então a gente tem como construir algo realista para Goiânia que traga desenvolvimento. E eu espero que o meu partido escolha nesse sentido. Que não seja eu, então, mas que seja alguém que tenha projeto para Goiânia e que conheça Goiânia, que não seja aventureiro ou de bolso de colete. Pelo menos é um pedido que eu faço. A gente tem que voltar a ter orgulho, né, dessa cidade que está meio, né, meio abandonada, né? Foi literalmente abandonada, né? Nos últimos anos, Goiânia foi literalmente abandonada, foi desconsiderada. Goiânia era a 2ª cidade em qualidade de vida, nem sei onde está. Agora a ONU divulga, no ano passado a ONU divulgou que Goiânia é a capital mais desigual do Brasil. Ou seja, a riqueza concentra em pouquíssimas pessoas, tem muita gente passando necessidade e fome na cidade. E se a gente não tiver um carinho pelas pessoas, nós vamos ter problema. Deputado, eu queria saber como é que está lá em Brasília, mas nosso tempo, né, infelizmente terminou. A gente fica aqui torcendo, né, para que esse cenário aí, ele, né, vai criando corpo aí, a gente tem uma perspectiva positiva para o ano que vem. Muito obrigada por participar do projeto Memórias do Legislativo. O senhor faz parte dessa história. Eu agradeço, mas só aproveitando a sua deixa, eu só vou dizer uma coisa para vocês. A perspectiva de futuro para o Brasil é derrubar a Dilma. Se a Dilma não sair, eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas vão desandar e muito, e muito. Mas muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e essa casa eu acredito que eu faço parte dela ainda e que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores. Amém. Muito obrigada e obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.